Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta, estamos de volta. Mencionamos Mombasa e é no Quênia, no leste africano. E algo mais aconteceu. Nós vamos levar, se eu me lembro bem, 50.000 Bíblias daqui a alguns dias. E elas estão sendo imprimidas agora, ou então já foram imprimidas e estão em um navio a caminho do Quênia. Esqueci qual é a situação. De qualquer maneira, em que língua? Vai ser inglês, né? Sim, vai ser inglês. O Quênia recebeu a sua independência no fim dos anos 50. O primeiro país africano que eu conheço que conseguiu sua independência da Inglaterra, que os governava até aquela época. De qualquer maneira, foi o único país, pelo menos que eu saiba, talvez tenha outro aí que eu não saiba, que querem nos cobrar $1 por Bíblia como taxa de exportação. Mas então, pessoas estavam trabalhando duro em cima disso para mostrar que estávamos dando a Bíblia, não vendendo e por aí vai. Até que finalmente a Nick outro dia entrou no meu escritório e falou: não temos escolha, temos que pagar. De qualquer maneira, o Gilbert Lindsay, que imprime a maioria de nossas Bíblias de estudo, se não todas as Bíblias, ele estava em um restaurante em Dallas, é onde ele mora, em Dallas. A fábrica dele fica em Bielorrússia, isso mesmo, Bielorrússia. Então, alguns africanos entraram ali. Então, ele escutou eles conversando, e espero não estar contando isso errado, mas ele veio e se apresentou para eles. Ele pensou que fossem visitantes ali. E uma daquelas pessoas era esposa do presidente do Quênia. E os outros eram oficiais, estavam aqui por alguma razão. Ele os convidou para jantar com eles naquela noite e eles aceitaram. E foi ali que ele começou a falar com eles sobre a Bíblia que estávamos ofertando para aquele país. E a esposa do presidente até mencionou que sabia sobre aquilo. E ele disse: acho um pouco exagerado pagar $50.000 e não sei qual foi o resultado que aconteceu, mas presumo que ele não teve que pagar, mas é assim que Deus opera. Quem poderia pensar nisso em um restaurante? Que aconteceu? Não, não aconteceu do nada. E a Bíblia diz que Ruth encontrou um campo que era de Boaz e não aconteceu do nada. A Bíblia até diz que foi por acaso que ela encontrou o campo de Boaz, mas foi Deus levando aquela mulher por todo o caminho. Glória a Deus, louvado seja Deus. E deixa eu te falar algo, senhores. Acredito que estamos à beira do maior mover de Deus que o mundo já conheceu em relação a almas sendo salvas, vidas sendo mudadas, crentes batizados com o Espírito Santo. Eu creio, e creio que vamos ver isso e que eu sinto em meu coração e em meu espírito também. Foi por isso que o Senhor disse para Zacarias, ele enviou uma mensagem para Zorobabel, que estava reconstruindo o templo. Zacarias 4 disse: não despreze o dia de pequenos começos. Então, às vezes, quando Deus está se movendo em nossa vida pessoalmente, no ministério ou na igreja, pode parecer que nada está acontecendo e parecer que é algo pequeno e insignificante, mas o Senhor disse: não despreze os dias de pequenos começos. E quando tivemos nosso culto na capela hoje, no seminário,
O fogo caiu lá, foi poderoso demais e nós estávamos. Alguém que se formou aqui no seminário Brandon Trott, que era um pastor aqui em Louisiana, veio ministrar, mas até antes dele ministrar, estávamos cantando a canção Ele Abre um Caminho, como a canção que canta aqui no coral do Centro Familiar de Adoração, aquela parte que diz que Ele está operando, mesmo quando não podemos ver, mesmo quando não podemos sentir. E aquilo tocou todas as pessoas. Deus está operando mesmo quando você não vê. Ele está operando mesmo quando você não sente. Vou te dizer, ministrou para mim, ministrou para os estudantes e todos que estavam assistindo ao vivo no Facebook também. Mas, mesmo quando não vemos, Deus está operando, porque Ele deu uma promessa e essa promessa vai se cumprir. Jesus disse que meu pai trabalha até hoje, por isso eu também trabalho. Isso quer dizer um trabalho 24 horas. Muito bem, Dave, vamos ler o capítulo 10, versículo 37. Esta palavra, vós bem sabeis, fala da vida, ministério, morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. João introduziu a Cristo, e ele está falando da palavra que é a palavra de Deus. E lembre-se, eles não tinham Bíblia naquela época. A palavra de Deus estava começando a aparecer e eles tiveram o Antigo Testamento, isso tinham nos pergaminhos e por aí vai. Mas estou tentando pensar aqui, Mateus já estava escrito aqui nessa época, ou Marcos? Existem visões diferentes. Alguns acreditam que Mateus foi escrito em 37 depois de Cristo. E pessoas discordam sobre isso, não é? Se Mateus já estava escrito, então estaria sendo distribuído. Agora, se o evangelho tivesse escrito ou não, havia a transmissão verbal, palavra por palavra, do que Cristo falou e que Cristo tinha vindo, sua morte e ressurreição e que a salvação era somente através dele. Acredita-se que a maioria da informação do livro de Marcos veio de Simão Pedro. E é porque Pedro esteve ali todos os 3 anos e meio do ministério do Senhor. E Marcos não esteve com Jesus. Talvez em alguns instantes, se é que esteve. Então, ele está falando da palavra de Deus aqui, mesmo que estava sendo dada de maneira oral, não escrita, pelo menos no que sabemos do Novo Testamento. A palavra de Deus, e acredito que às vezes nós cristãos não valorizamos totalmente a significância da palavra ou da Bíblia. Eu acredito que não são muitos que fazem isso. Alguns, claro, que valorizam, mas a maioria eu creio que não valoriza. E eu sei, mas existem vários cristãos que nunca leram a Bíblia toda, nem uma vez, sabe? E não que isso vá te transformar em um exemplo de espiritualidade, ler a Bíblia toda, mas eu não consigo ver como um cristão não ia querer fazer isso. Porque quando você é salvo de verdade e aceita Jesus, um amor pela palavra de Deus acontece automaticamente. E é algo que sempre apreciei nos batistas. Eles estudam mesmo a palavra, não é mesmo? Bem, o batista do estilo de John O'Rice, sim. Tá bom, é esse tipo aí que eu conheço, que li sobre eles, né? E devem existir batistas de tudo que é jeito. Batistas e pentecostais também. É verdade. Muito bem, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude. Como homem, Cristo precisava do Espírito Santo, como também precisamos. De fato, tudo que ele fez foi pelo poder do Espírito. Pode continuar. O qual andou fazendo bem. Tudo o que ele fazia era bom, e curando a todos os oprimidos do diabo,
Só Cristo pôde fazer isso, e os cristãos podem fazer na medida que Cristo os fortalece com o Espírito, porque Deus era com ele. Deus só está conosco enquanto estamos com ele. Olha, quero olhar para 3 coisas aqui nesse versículo. Quero falar do Espírito Santo e quero falar da opressão. Aqui, o Espírito Santo. Se existe um problema na igreja hoje em dia, que é o mais significante de todos, é que o Espírito Santo não está nas igrejas. Ele está em algumas, e glória a Deus por isso. Mas o Espírito Santo não está na maioria das igrejas. Vocês acham que eu estou exagerando? Não é bem assim? Ou vocês acham que eu estou certo? E o que você acha, Bob? Não, eu acredito que é por aí mesmo. E é tão triste, especialmente em igrejas que se veem como pentecostais, ainda que isso esteja diminuindo cada vez mais. As pessoas não querem usar essa palavra pentecostal, querem ser não denominacionais e seja o que for. Até igrejas cheias do Espírito, o mover do Espírito não está ali, não está presente em tantas igrejas. Eu lembro que um irmão lá na Flórida, não vou mencionar o nome dele, mas ele é pastor de uma Assembleia de Deus, e ele disse que em alguns distritos, ele é muito familiarizado com isso, porque ele está ali faz um tempo, e essa era a opinião dele como ministro da Assembleia de Deus. Ele disse que se o Espírito Santo se movesse em certas igrejas, eles não saberiam o que fazer. E ele está falando de um distrito inteiro. Isso veio não estou acusando, isso veio de um ministro em meio a essa denominação, que sabe do que está falando, dizendo que distritos inteiros, que se o Espírito Santo se movesse em um culto de uma igreja, eles não saberiam o que fazer. E isso não é um bom testemunho. Isso é terrível, e quero falar disso no próximo programa. O tempo acabou, mas esse é um tópico muito significante. Não é algo que desconsideramos facilmente, é importante. E temos que falar um pouco mais sobre isso. Oro para que você possa nos acompanhar. Vamos para o intervalo. Muito obrigado por estar conosco hoje e eu te peço, por favor, diga a outros sobre o estudo na palavra, tá bom? Pois vai abençoar a eles e a você. Nós te amamos, Deus te abençoe. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Experimente a diferença. O objeto da fé deve ser Jesus Cristo e Ele crucificado. Uma mensagem, uma rede. Quando o incrédulo enfrenta o medo, ele não tem nada para se apoiar. Em todo o mundo. Confie em Deus, coloque Ele em primeiro lugar e Ele vai cuidar de todas as suas necessidades. A mensagem da cruz. Ele é a única resposta. Abrindo caminhos. Só existe um líder da igreja e é Jesus Cristo. Esta é a SBN. Muitos de vocês conhecem os 2 primos do meu pai, Jerry Lee Lewis, astro da música country e do rock and roll, um dos fundadores do rock and roll, e seu outro primo, Mick Gilley, que era um astro da música country. Muitos de vocês também sabem que ambos entregaram seus corações ao Senhor antes de partirem. E vocês sabem, uma das últimas coisas que ambos puderam fazer foi gravar um álbum gospel com o meu pai. O primeiro intitulado Os Meninos de Faraday, Jimmy Lee e Jerry Lee, volume 1, e depois Os Meninos de Faraday, volume 2, Jimmy e Mickey. Colocamos esses 2 CDs juntos por uma oferta muito especial. $15 cada ou ambos por $25. Você ouviu direito, $15 cada ou ambos por $25. Então você pode ligar, escrever ou acessar online. Não perca esta oferta muito especial, Os Meninos de Faraday, volume 1 e volume 2.